Então hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de conectividade e a gente vai começar com uma pequena motivação, um probleminha de conectividade que é o seguinte: imagine que você tem uma rede de comunicação e nessa rede você modela, né, como um grafo, obviamente, onde os vértices são os computadores, os roteadores ou até mesmo outros dispositivos de rede, e as arestas são conexões entre esses dispositivos. Então, essa conexão, independente dela ser cabeada ou de ser uma conexão com fio, né? Quando você faz a modelagem do grafo, você simplesmente vai conectar aqueles pontos, né? Aqueles dispositivos que estão conectados, certo? E aí imagina que você, por alguma razão, você tem um interesse em monitorar o tráfego entre duas máquinas, certo? Sei lá, por alguma razão de segurança, né? Talvez se ache que esteja se fazendo uma troca de algum tipo de informação aí que não deveria estar acontecendo. Enfim, não interessa muito o motivo, né? Mas imagina que você quer monitorar essas comunicações. Então você poderia ter, por exemplo, algo desse tipo aqui. Isso aqui poderia ser a sua rede. Aí você tem algumas conexões. Por exemplo, você tem essas conexões aqui. Vou chamar esse cara aqui de A, esse aqui de B. É os dois vértices que eu estou querendo monitorar, tá? E aqui eu posso chamar de X, Y, Z, certo? Aí o que acontece? Eu quero monitorar alguns dos vértices dessa rede, alguns dispositivos dessa rede, tá? Para além do A e do B. Então, poderia colocar um monitoramento aqui no Y, tá? Então, vou colocar aqui uma setinha para indicar isso daqui, que eu estou monitorando as comunicações em Y. Então, isso significa que qualquer informação que chega e que sai de Y, eu vou estar capturando essas informações, certo? Eu poderia também fazer isso aqui no Z, né? Poderia monitorar o Z. E dessa forma, vocês devem concordar comigo que qualquer mensagem que vá de A até B, ela tem que necessariamente passar por um desses dois vértices, tá certo? Consequentemente, eu estaria satisfeito monitorando esses dois vértices. Só que a gente não está apenas interessado, vamos dizer, se eu pudesse monitorar todos os vértices da rede, eu obviamente conseguiria pegar todas as informações, mas eu quero fazer isso com a menor quantidade de vértices possível, certo? E aí eu pergunto para vocês, nesse exemplo aí, tá? Vou até tirar aqui para... Nesse exemplo aqui, será que eu poderia monitorar menos do que dois vértices para conseguir meu objetivo? Tá claro para vocês o objetivo? Eu quero monitorar qualquer comunicação que possa ir de A até B. Poderia colocar no X, né? Eu poderia monitorar apenas... Bom, o Y e o Z satisfaz o meu intuito, né? Só que eu consigo fazer com menos monitoramentos, né? Eu posso monitorar tão somente o X, porque qualquer informação que vá de A até B, ela tem que passar pelo vértice X, tá certo? Então, nesse caso aqui, né, a solução desse nosso problema seria monitorar esse vértice X, tá? Então, nessa aplicação, né, que é mais uma motivação, mas existem vários problemas de rede de comunicação que, não vou dizer que sejam idênticos a esse, mas que tenham, que sejam semelhantes, né, que tenham uma formulação parecida. Você então deseja selecionar a menor quantidade de vértices de modo a, posso dizer da seguinte forma, de modo a que qualquer comunicação entre A e B, entre dois pontos A e B,
ela passe por um desses vértices que você selecionou, tá certo? Então, isso está diretamente ligado com o que a gente vai estar falando aqui na nossa aula. Então, vamos para o primeiro conceito importante da aula, que é o conceito de corte de vértices. Então, o que é um corte de vértices? É um conjunto de vértices onde, se eu remover esses vértices do meu grafo, ele fica desconexo, certo? Então G menos C é desconexo, certo? Então, simplesmente, é isso aí que significa um conjunto de vértices e um corte de vértices. A conectividade de um grafo, esse parâmetro que a gente vai usar, a letra kappa, né? A letra grega, ou posso chamar só de casinho mesmo, né? Ela vai representar o seguinte: é a menor cardinalidade de um conjunto de vértices, onde, ao remover esse conjunto de vértices, o meu grafo ele é desconexo, ou ele possui apenas um vértice. Essa definição vai parecer um pouco estranha, né? Assim, tendo em vista o que a gente está vendo, né, de corte de vértices, talvez fizesse sentido definir assim: a conectividade de G é a cardinalidade do menor conjunto de vértices, tal que, removendo esses vértices, né, o que eu obtenho é um grafo desconexo, certo? Só que eu vou explicar depois para vocês que, assim, para alguns grafos, especificamente o grafo completo, né, essa definição ela não funcionaria tão bem, certo? Então, assim, a gente esse conjunto de vértices, ou ele torna o grafo desconexo, ou ele deixa somente um vértice, tá? Então, por enquanto, vocês acreditem em mim que faz sentido essa definição. A gente vai entender, quando a gente considerar aqui alguns exemplos, por quê, tá certo? Mas, intuitivamente, né, pensando em termo intuitivo, a conectividade é a menor quantidade de vértices que eu preciso para desconectar o meu grafo, tá certo? Claro que se o meu grafo já estava desconectado, eu não preciso remover nada, então essa conectividade seria zero, tá certo? Ele já é desconectado, então não teria que fazer nada, certo? Mas se o grafo era conectado, né, se ele era conexo, desculpe, então possivelmente eu removendo alguns vértices desse grafo, eu consigo desconectá-lo, tá certo? Tudo bem até aqui? Ok. Conto com as respostas de vocês para eu saber que vocês não estão dormindo, hein? Olha só. Então, um grafo ele é K conectado se a sua conectividade é pelo menos K. Um grafo é K conectado se a sua conectividade é pelo menos K. Então, basicamente, existe uma relação, obviamente, entre conectividade, né, o conceito que a gente viu antes, e o conceito de ser K conectado. Poderia definir da seguinte forma: a conectividade é o maior valor K para o qual aquele grafo é K conectado. Por exemplo, naquele exemplo que a gente viu, né, que eu precisava de um vértice para desconectar o grafo, né, ele é inconectado. Por quê? Porque eu preciso de pelo menos, a conectividade dele é pelo menos 1, tá certo? Ele não é 2 conectado. Por que ele não é 2 conectado? Porque a conectividade dele, na verdade, seria 1, né? A menor cardinalidade de um conjunto de vértices para desconectar aquele grafo seria 1. A gente viu no exemplo, né? Então, assim, um grafo é K conectado se a sua conectividade é pelo menos K. A gente vai ver aqui alguns exemplos, eu espero que fique mais claro. Olha só. Então, vamos ver aqui um primeiro exemplo. O primeiro exemplo que a gente vai ver é o exemplo do caminho. Um caminho com K vértices, tá? A gente normalmente usa essa notação PK. Então, isso aqui é um caminho com K vértices.
Então, o caminho com K vértices, ele tem essa cara aqui, né? Ó. Vou fazer um caminho com 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu pergunto para vocês, primeira coisa, vou dar nomes aos vértices, porque senão fica difícil da gente falar deles. A, B, C, D e E. A primeira pergunta que eu faço para vocês é para vocês me dizerem um corte de vértices aí, desse grafo. Lucas não entendeu, né? Então, um corte de vértices, está aqui em cima a definição. Um corte de vértices é um conjunto de vértices tal que o grafo removendo esses vértices, ele é desconexo, tá certo? Então, essa é a nossa primeira definição aqui, ó. Essa daqui eu acredito que não tem muito mistério, né? É um conjunto de vértices tal que quando eu removo, aquele grafo é desconexo. Esse grafo é conexo. Concordam comigo? O Thiago propôs tirar BCD, né? E o Lucas propôs tirar o B, né? E o Israel tirar o B e o D. Bom, eu vou na sugestão do Lucas, porque, de fato, se eu remover o B, né? Se eu simplesmente remover o B aqui, eu vou ficar com esses dois grafos aqui, ó. Se eu remover o B, eu vou ficar com esses dois pedaços, né? Que a gente chama de componentes conexas, como a gente já viu nas aulas anteriores, certo? Então, se eu remover o B, eu fico com um grafo que não é desconexo. Então, basta isso para ser um corte de vértices. Esse que vocês me deram, né? BCD, ou então B e D, também são corte de vértices, tá bom? Eles também servem de exemplos. Eu apenas escolhi esse daqui, porque ele é o menor de todos, né? Então, normalmente a gente está interessado no menor de todos. O Thiago perguntou se pode ter componente conexa. Thiago, todo grafo tem componente conexa, tá? Exceto o grafo que não tem nenhum vértice, nenhuma aresta, mas é um caso à parte. Mas, assim, de forma geral, os grafos todos têm componentes conexas. Ser desconexo, lembrem-se das definições, né? Eu insisto sempre para vocês. Vocês têm que conhecer as definições. Inclusive, para o nosso teste, né, que a gente vai estar fazendo terça-feira, vocês têm que saber exatamente o que diz cada definição. O que é a definição de ser conexo? Quem aqui lembra? O que é um grafo conexo? Ó, Beck colocou, né? Que tem todos os vértices ligados por aresta. Não. Por exemplo, esse grafo aqui em cima, né? Ele não tem todos os vértices ligados por aresta. O A e o C não estão ligados por arestas. Vocês não estão sabendo a definição, hein? Tô vendo aqui. Inclusive, eu deixei gravado as aulas, né? E eu acompanho as visualizações. Estou vendo que vocês não revisaram as aulas. Achei que é porque vocês estavam sabendo de cor já o assunto, né? Mas eu estou vendo que vocês estão se confundindo aí nas definições. A Jamig respondeu certo aqui, né? Aliás, a Jamig foi a única que respondeu aqui certo. Existe um caminho de qualquer vértice para qualquer vértice. Perfeito, Jamig. Então, só a Jamig que deu a resposta correta. Ó, o Jorge respondeu. Existe pelo menos um caminho que passa por todas as arestas? Não existe um caminho que passa por todas as arestas. Isso acontece só nesse grafo aqui, né? Mas essa não é a definição, tá? O Paulo André, né? Todos os vértices são extremidades de aresta. Bom, todos os vértices ser extremidade de aresta não quer dizer que existe um caminho, que o grafo é conexo, tá certo? Poderia ter, por exemplo, esse daqui, ó.
Deveria ter essa situação. Isso aqui é um grafo só, esse cara. Pronto, todos os vértices são extremidades de aresta, mas ele não é conexo, ele tem duas componentes conexas, certo? Então, o Jorge tinha falado, né? Existe pelo menos um caminho que passa por todas as arestas. Não, também não. Aqui, ó. Esse cara aqui não tem nenhum caminho que passa por todas as arestas, certo? Então, fiquem atentos, né? Entendam as definições, estudem essas definições, porque se a gente não trabalhar com as definições corretas, fica muito complicado. Vai ficar difícil de acompanhar os assuntos, né? Por exemplo, esse conceito aqui de corte de vértices, se você sabe o que é um grafo conexo e desconexo, é tranquilo, não tem erro. Mas se você não sabe, aí é traiçoeiro, tá certo? Mas vamos lá. Então aqui é um exemplo de corte de vértice que a gente viu, tá? Aí eu pergunto para vocês, qual é a conectividade desse grafo aqui? Nossa segunda definição, conectividade. Tiago propôs 5. Por que, Tiago? Por que seria 5? Ó, vou escrever aqui a pergunta na tela. Paulo André e o Lucas estão respondendo que seria 1, né? Então vamos ver, o que a definição de conectividade está dizendo? Que a conectividade é a cardinalidade do menor conjunto de vértices, tal que se eu remover esses vértices, o grafo fica desconexo, ou então resta somente um vértice. Tá? Bom, certamente não seria 5 aqui. Óbvio que não seria 5. Por quê? De cara, se eu removesse 4 vértices aí, eu ficava só com um vértice, né? Então já estaria dentro da minha definição. Só que eu quero a menor cardinalidade, né? Então, não é porque eu achei 4 vértices, que com 4 vértices eu consigo fazer isso, que esse seja o menor. Então, o Paulo André e o Lucas, eles responderam 1. Faz sentido a resposta deles. Por quê? Porque se eu remover um vértice só, eu já consigo desconectar meu grafo. Quem? O B, por exemplo. A gente já tinha visto até como exemplo de corte antes, né? O B, ou o C, ou o D. Qualquer um desses 3 vértices, na hora que eu removo eles, eu desconectei meu grafo. A conectividade é o menor conjunto de vértices que, removidos, desconecta o grafo, ou então sobra apenas um vértice. Então, nesse caso, a conectividade vai ser 1. O Paulo e o Lucas responderam corretamente, certo? Aí eu vou fazer outra pergunta para vocês. Esse grafo é um conectado? Esse grafo é um conectado, certo? Ele é um conectado porque a conectividade dele é pelo menos 1. Na verdade, ela é 1, mas se ela é 1, ela é pelo menos 1 também, certo? E ele é 2 conectado? Não. Vocês não estão atentos à definição. Ele é K conectado se a conectividade dele é pelo menos K. A conectividade dele é pelo menos 2.
Não. Certo? Então a resposta, né, se ele é 2 conectado, não, ele não é 2 conectado. Porque a gente sabe, né, a gente acabou de ver que a conectividade dele é 1, certo? Então até posso dizer que ele é 0 conectado e posso dizer que ele é 1 conectado. Mas eu não posso dizer que ele é 2 conectado, nem 3, nem 4. Né? Até uma forma alternativa de você definir a conectividade é o maior K tal que ele é K conectado. A gente vai ver, Thiago. É o próximo exemplo, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver outro exemplo. O próximo exemplo que a gente vai ver é o ciclo. Então, olha só. Ciclo. Bom, eu vou pegar aqui um ciclo com 5 vértices, tá? Mas isso aqui vale para qualquer ciclo, na verdade. Esse raciocínio que a gente vai desenvolver. Então, esse aqui é o vértice A, esse é o B, esse é o C, esse é o D e esse é o E. Certo? Aí vamos lá. Mesmas perguntas que a gente fez antes, né? Me diga aí um corte de vértices para esse cara. Então, por exemplo, o corte de vértice pode ser só o A, né? Pode ser só o B, né? Etc. Né? Basicamente, para desconectar esse grafo... Aliás, desculpa, vocês me confundiram. Na verdade, não, né? Olha só. Um corte de vértices é um conjunto de vértices que a remoção deles desconecta o grafo. Corte de vértices é um conjunto de vértices que desconecta o grafo. Então, um só desses vértices aqui não desconecta, né? Se eu remover só o A, por exemplo, eu ainda vou ter B, C, D, E. Tá certo? Se eu remover só o B, eu vou ter C, D, E, A. É um caminho que sobra, né? Então, eu tenho que ter... Ó, o Paulo André falou em A, B, C, D. A, B, C, D. Bom, o A, B, C, D também não vale, certo? Porque se eu remover o A, B, o C e o D, eu fico só com um vértice. E o que vocês acham? Um gráfico com um vértice só, ele é conexo? Ele é conexo. Um gráfico com um vértice só, ele é conexo. Então, a Sara tinha respondido, né? O B e o E. Beleza, Sara. Muito bem. Então, vamos botar aqui, ó, B e E. O B e E é um corte, porque se eu remover o B e o E, eu fico com duas componentes. Uma que é formada só pelo A e outra que é formada pelo C e o D. E aí o Israel falou A, C e D. A, C, D. Tá valendo. A, C e D tá valendo, né? A, C, D é um corte. Não é um corte mínimo, mas é um corte. Thiago falou B e o E, né? Tudo bem, já tinha comentado. EC, BD. Perfeito. EC, BD. Então, tudo isso aqui todos esses aqui são cortes de vértices. Tudo bem. Então, vamos para a próxima pergunta, né? Qual é a conectividade de G? Aliás, desculpa, antes de falar de conectividade, vamos fazer diferente aqui dessa vez. Esse grafo, ele é zero conexo? Zero conectado, desculpa. O que vocês acham? Ele é zero conectado? Ele é zero conectado se a conectividade dele for pelo menos zero. E a conectividade deles é pelo menos zero? Não?
qual é a conectividade dele? Certo, mas pelo menos zero não quer dizer que é zero não, quer dizer que é maior do que zero, certo? Então se você está me dizendo que é 2, 2 é maior do que zero, não tem problema. Fiquem atentos às definições, tá? Então, para ser zero conectado, a conectividade dele é pelo menos zero. Se a conectividade dele é 2, ela é pelo menos zero, tá certo? Então a resposta é sim, ele é zero conectado. Assim como ele é um conectado. Então, mesmo raciocínio, né? Ele é um conectado. Por que ele é um conectado? Porque a conectividade dele é pelo menos 1. Em outras palavras, quando eu falo que ele é um conectado, o que eu estou querendo dizer? Que eu preciso de mais do que, pelo menos um vértice para poder desconectar ele. É como se fosse um limite inferior, tá certo? Quando eu falo que ele é um conectado, eu estou dizendo o seguinte, pelo menos um vértice eu vou precisar. Pode ser que seja mais, no caso é 2, né? Mas às vezes eu quero dizer, ó, esse grafo aqui, ele é um conectado. Então, o que eu sei sobre esse grafo? Eu sei que eu preciso de pelo menos um vértice para poder desconectar ele. Não quer dizer que com um vértice eu consigo, mas pelo menos um eu vou precisar. Outra pergunta, né? Ele é 2 conectado? Ele é 2 conectado. Eu preciso de pelo menos 2 vértices para desconectar ele, tá certo? E por fim, né? Ele é 3 conectado? Não, né, Lucas? O Paulo André também respondeu que não. Ele não é 3 conectado porque eu não preciso de 3 vértices para poder desconectar ele, de pelo menos 3 vértices para desconectar ele, tá certo? Bastaria 2, tá certo? Então, uma forma de você definir a conectividade, né, é o maior valor para o qual ele é, o maior valor K, né, para o qual ele está conectado. É só uma forma alternativa de você fazer isso daí. Então, nesse caso, né, desse gráfico, do ciclo, né, valem para esse ciclo, né, com 5 vértices, mas valem também para um ciclo com 10 vértices, tá? Se vocês podem analisar isso direitinho, né? No caso, eu fiz aqui com 5 vértices e a gente viu essas definições. Então, vamos adiante. Outro exemplo. O gráfico completo, tá? Então, esse exemplo aqui ele é importante da gente ver. Então, olha só, o gráfico completo. Vou pegar o gráfico completo com 5 vértices, para não ficar muito extenso. Então, olha só, vou pegar assim. Podia até ter aproveitado o outro desenho. Então, gráfico completo, para quem por acaso não estiver lembrado, é o gráfico em que você tem arestas entre todos os pares de vértices, certo? Então, no caso, eu tenho 5 vértices, eu tenho todas as arestas entre eles. Aí eu pergunto a vocês, me achem aí um corte de vértices para esse gráfico. O Lucas disse aqui, né? A, B, C, D, E. Bom, veja bem, se eu remover todos os vértices, né? Não sobra nenhum vértice, nenhuma aresta, é o grafo vazio. Aí eu pergunto a vocês, o que significa um grafo ser conexo? Entre qualquer par de vértices, eu tenho que ter um caminho. Se eu não tiver vértice nenhum, essa propriedade é satisfeita por vacuidade. Tá? Eu não tenho vértice, então posso dizer que entre todo par de vértices eu tenho um caminho. Só que eu não tenho nenhum vértice, tá bom? Então, na verdade, esse gráfico aqui ele não tem um corte de vértice. Ele não admite um corte de vértice. Você pode testar aqui, ó. Se eu remover o B e o C, bom, eu fico com as arestas que sobram entre os vértices restantes. Se eu remover o B, o C e o D, né? Eu ainda fico com a aresta entre o A e o E.
certo? Então não tem corte de vértice para esse cara aqui. Especificamente ele não tem corte de vértice, tá? Ele é o grafo completo ele é uma exceção, tá certo? Os grafos completos eles são uma exceção nesse sentido. Por isso que eu falei para vocês que a gente dá essa definição de conectividade com esse ou, né? Então, o que é a conectividade? É a cardinalidade do menor conjunto de vértices que desconecta o grafo ou então deixa um vértice apenas, né? Então a Sara respondeu bem aqui, né? BCDE, tá certo? No caso da conectividade, se eu pegar BCDE, eu não sei se ela estava respondendo do anterior, né? Mas o do corte de vértices já não funcionaria. Mas para a conectividade, se eu remover o B, o C, o D e o E, eu fico com um vértice só. Então, beleza, satisfaz a definição, né? Então, com 4 vértices, eu posso dizer então que a conectividade dele é 4. Tá claro isso para vocês? Tiago, esse não é o grafo conexo, cara. Por favor, não vou ficar repetindo aqui. Ó, essa definição de grafo conexo eu já dei, só nessa aula eu já dei 2 vezes, né? Sem contar que isso era assunto da aula anterior. Então, se vocês vêm falar para mim, no grafo conexo, não, esse aqui não é o grafo conexo. Está escrito aqui no slide, inclusive, é o completo. Certo? Cuidado, vocês vão ter problema na prova. Se vocês ficarem tratando assim as definições de qualquer jeito, vocês vão ter problema na prova. Então é o seguinte, no grafo completo, sempre a conectividade vai ser o número de vértices menos 1. Verdade. Isso é verdade. Tá certo? Por quê? Porque o grafo completo ele não tem corte de vértices. Não tem como você desconectar o grafo completo, removendo vértices. Então, a definição de conectividade ela já leva isso em consideração. É o menor número de vértices que, removendo, você desconecta o grafo ou então sobra um vértice apenas. Tá certo? Então, por isso que essa definição é dada dessa forma. Então, no caso do grafo completo, é o número de vértices menos 1. Deu para entender, Lucas? Certo. Bom, então a questão de se ele é zero conectado. Ele é zero conectado, porque eu preciso, a conectividade dele é pelo menos 0. Ele é 1 conectado, ele é 2 conectado, ele é 3 conectado, ele é 4 conectado, mas ele não é 5 conectado, porque afinal de contas a conectividade dele é 4. Tá certo? Bom, eu tinha separado outro exemplo, mas eu acho que esses 3 aqui já deram conta da gente ilustrar bem, certo? Então, vou passar para o próximo slide. Então, próximo slide agora, a gente está tratando não de vértices, a gente está tratando de corte de arestas. Corte de arestas. Parecido, mas não é a mesma coisa, certo? Os conceitos que a gente vai ver são parecidos, mas não é a mesma coisa porque existem algumas diferenças. Então, o que é um corte de arestas? É um conjunto de arestas que, quando eu removo essas arestas do meu grafo, o número de componentes é maior do que 1. Ou, se você preferir, o grafo é desconexo. Tá certo? São 2 formas de definir, né? Dizer que o número de componentes é maior do que 1, ou dizer que o grafo é desconexo, vocês vão convir comigo que é a mesma coisa, dá no mesmo. Tá certo? Eu digo que um grafo ele é K aresta conectado se todo corte de arestas tiver pelo menos K arestas. Certo? Então, isso aqui seria parecido, né, com aquele conceito de K conectado. Só que aqui é K aresta conectada. Aqui a gente está falando de arestas. Tá? A gente está falando de um corte de arestas. E a conectividade por arestas de G, né, aqui eu destaquei conectividade, mas seria conectividade por arestas, né? Esse é o título, digamos assim, da definição. Que a gente vai usar uma letra que é parecida, né? Só que ao invés de ser o K ou K, né? Vai ser o K', tá certo? Esse linha vai dizer que a gente não está falando de vértices, a gente está falando de arestas.
esse vai ser a cardinalidade do menor corte de aresta de G. Note que nessa definição aqui, eu não precisei fazer como no caso da definição de conectividade, porque lá na definição de conectividade a gente falava que ou desconectava o grafo ou deixava um vértice apenas. Aqui não era no caso dos cortes de vértices. No caso do corte de arestas a gente não vai ter essa preocupação. Por quê? Porque no grafo completo a gente consegue desconectar ele através de arestas, tá? Então, aquele exemplo atípico, né, que a gente viu antes, a gente consegue tratar dele aqui corretamente. Então, vamos ver nossos exemplos, tá? Vamos ver nossos exemplos aqui. Vamos ver o caminho. Primeiro exemplo, caminho, como a gente tinha feito no caso anterior. Caminho com 5 vértices, né? A, B, C, D e E. Me mostre um corte de arestas aí, para esse grafo. CD, né? Lucas colocou bem. Se eu remover CD, eu fico com uma componente formada por A, B e C e uma componente formada por E. Beleza. Então, um exemplo, outro exemplo, BC, AB. Na verdade, qualquer aresta que eu retirar aí desse cara, exato, Jamil, né? Qualquer aresta que eu retirar, já vai estar desconectando esse grafo. Tá certo? Aí eu pergunto, ele é 0 aresta conectado? E ele é 1 aresta conectado? Sim, né? Ele é 2 aresta conectado? Não, perfeito. Então, qual é a conectividade por arestas dele? É 1. Tá certo? Porque 1 é o tamanho, né, do menor corte de arestas para esse cara. Tudo bem? Então, você vê que é bem parecido, né, o conceito. Depois que a gente entendeu ali os conceitos similares para vértices, né? Aqui lembra bastante. Mas não é a mesma coisa, tá? O comportamento desses conceitos é diferente, né? Senão a gente só apresentava um, né? Então vamos ver aqui o ciclo. A gente vai ver que tem diferenças entre esses conceitos, ó. A, B, C, D, E. Então vamos lá, me dê um corte de arestas para esse cara. A, B e CE. Perfeito. Perfeito, Jorge. Lucas, né? BD e DE. BD e DE, sim. Tá? Preciso de 2 arestas, né? Então preciso de pelo menos 2 arestas para desconectar esse cara. Consequentemente, a conectividade por arestas dele é 2. Certo? Beleza. Então vamos para o próximo exemplo. Grafo completo. Vou aproveitar aqui o desenho. Acrescentar só aqui as arestas que faltam para o grafo ficar completo. Então me digam aí. Ele admite um corte de arestas, esse grafo? Veja se vocês conseguem um corte de arestas para mim, para esse grafo. A B, a C, a D e a E. Perfeito, perfeito, Lucas, né? Eu pego um vértice, o vértice A, por exemplo, se eu remover todas as arestas que saem dele, né?
eu desconecto esse cara, ele fica separado dos outros vértices, do B, C, D e E. Tá bom? Então, com 4 vértices eu consigo desconectar esse grafo, certo? Então, aqui já é uma diferença, né? Porque o grafo completo ele não tem corte de vértices. Não tem corte de vértices para o grafo completo. Mas ele tem corte de arestas. É possível fazer um corte de arestas para ele. Qual é a conectividade por arestas dele? Dá para fazer com menos do que 4 arestas? Na opinião de vocês? Não, né? Não dá para fazer com menos do que 4 arestas. Certo? Perfeito. Vamos lá. Então a gente vai ver um teorema a respeito de conectividade, que é o teorema de Whitney. Tá? É bem simples esse teorema, o enunciado dele, tá? O enunciado dele é bem simples. Ele diz o seguinte, ó, a conectividade de G é menor ou igual à conectividade por arestas de G, que é menor ou igual do que deltinha de G, né, que é o grau mínimo de G, tá? Para quem não tiver lembrado, delta de G, né, esse cara aqui, esse aqui é o grau mínimo, né? Então, olha só, se você observar os exemplos que a gente viu antes, né, parece fazer sentido. Na verdade, os exemplos que a gente pegou, esses parâmetros eles coincidiam, né? A conectividade, por exemplo, se eu pegar o grafo completo, né? A conectividade do grafo completo com K vértices é K. Preciso de... Aliás, é K-1, né? Preciso de K-1 vértices para desconectar. Na verdade, não desconecto, né? Mas a nossa definição de conectividade para vértices, né? Se eu remover K-1 vértice, eu fico só com o vértice restante. Então, era a definição que a gente viu. E por arestas, né? Se for a conectividade por arestas do grafo completo também, a gente viu que é K-1. Então, os exemplos que a gente viu, por enquanto, eles coincidem. Mas o que esse teorema está dizendo é que existe uma desigualdade do tipo menor ou igual, ou seja, a conectividade por arestas ela é sempre maior ou igual. A conectividade por arestas é sempre maior ou igual do que a conectividade por vértices. Certo? Então, olha só. Vamos provar isso daqui. Vamos começar pela parte mais fácil. Qual é a parte mais fácil? Que eu estou dizendo para vocês que é mais fácil. Essa daqui. Então, conectividade por arestas ela é menor ou igual do que o grau mínimo do grafo. Por quê? Será que vocês conseguem pensar um argumento por que isso seria verdadeiro? O que é o grau mínimo, né? O grau mínimo do grafo é o vértice que tem a menor quantidade de arestas ligadas a ele. Então, todo vértice do grafo ele tem pelo menos o grau mínimo, né? E por que é que a gente poderia dizer que a conectividade por arestas do grafo é, no máximo, o grau mínimo? Perfeito.
Muito bom, Lucas. Muito bom. Porque seria o número necessário para desconectar o vértice com menor grau. A gente viu, né, até nos exemplos que a gente considerou, o seguinte: se eu pegar um vértice e remover todas as arestas que saem daquele vértice, pronto, eu já desconectei meu grafo. Tá? Então, se eu pegar o vértice que tem o menor grau, por que o menor grau? Porque eu estou querendo usar a menor quantidade possível, né, de arestas. Então, o vértice que tem o menor grau, se eu remover todas as arestas que estão ligadas a ele, eu desconectei ele. Isso significa que não daria para fazer com menos do que essa quantidade de arestas? Não, pode ser que dê para fazer com menos. Mas eu preciso, no máximo, dessa quantidade de arestas, né? Preciso remover, no máximo, essa quantidade de arestas para desconectar o meu grafo. Então, é por isso que é uma desigualdade menor ou igual, né? Caminha de G é menor ou igual do que o deltinha de G. Tá certo? Então, muito bem, esse é o argumento que a gente usa, né, para mostrar isso. Né? É possível desconectar G removendo as arestas de um vértice com grau deltinha de G. Portanto, a gente tem a nossa desigualdade. Olha só. Então, isso já é uma parte do teorema. Né? O lado direito, né, a desigualdade da direita, já está resolvido. Então, o que ficou faltando? Ficou faltando mostrar aqui a conectividade por vértices, né, é menor ou igual do que a conectividade por arestas de G. Isso para qualquer grafo, tá? Então, vamos tratar desse pedaço que ficou faltando, né? A gente está tratando disso daqui. A gente quer mostrar essa desigualdade. Então, vamos lá. Veja se vocês concordam comigo. Pela definição de conectividade por vértices, né? Só para destacar, mas quando eu falo conectividade, eu sempre estou me referindo a conectividade por vértices. A gente viu na definição, na própria definição, está dito o seguinte: é a menor quantidade de vértices para, depois que removidos, desconectar o grafo ou então deixar sobrando apenas um vértice. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Essa conectividade ela nunca vai ser maior do que a quantidade de vértices menos 1. Tá certo? Eu posso até fazer com menos que isso, mas se eu remover n menos 1 vértices, eu fico com um vértice somente, né? E aí já satisfaz a minha definição. Tá certo? Então, é isso que está dito aqui, né? E aí a gente dá continuidade. Então, vamos pegar um corte de arestas mínimo, tá? O que está sendo dito aqui, ó? Então, eu estou representando um corte de arestas dessa forma aqui, ó, S'. Então, talvez valha a pena eu dar um exemplo aqui de como é que é isso. Ó, eu poderia ter, vamos supor, esse grafo aqui. Vou inventar aqui um grafo. Só para explicar essa notação aqui para vocês. Então, aqui poderia ser meu A, aqui B, C, D e E. Então, se eu quisesse representar o corte ABDE, eu poderia fazer da seguinte forma. Eu posso separar os vértices em dois conjuntos. Um é esse conjunto e outro é esse conjunto aqui. Esse cara aqui do lado esquerdo eu vou chamar de S, e esse cara do lado direito eu vou chamar de S barra. Tudo que não estiver em S vai estar no S barra. Tá certo? É como se eu separasse o conjunto dos vértices em duas partes. E o corte são aquelas arestas que passam entre esses dois conjuntos. Tá certo? Então é isso que eu estou querendo dizer aqui quando eu falo, né? Seja S barra um corte de arestas mínimo. Tá certo? É só uma maneira de representar. O corte, eu estou dizendo então que esse corte, eles são arestas entre os vértices de S e os vértices de S barra. Todas as arestas que estiverem cruzando, né, esses dois conjuntos, elas são consideradas arestas do corte. Tudo bem, pessoal?
Eu sei que todo grafo tem um corte de arestas, né? Todo grafo tem corte de arestas. A gente sabe disso por quê? Porque a gente já viu que basta pegar um vértice e remover todas as arestas que saem dele. Pronto. Isso é uma forma de conseguir um corte de arestas. Então todos os grafos vão ter um corte de arestas mínimos. Eu só estou fazendo o seguinte, considerem um que seja mínimo. Então tem dois casos que a gente vai considerar. O primeiro caso, vou até apagar aqui essa figura para não confundir, porque essa figura é uma figura de um grafo específico, né? E a gente está tratando aqui, na nossa demonstração, um caso geral. Então, olha só, eu estou com o meu corte de arestas, SS barra, que é um corte de arestas mínimo. Perfeito. Aí o primeiro caso diz o seguinte, todo vértice de S é adjacente a um vértice de S barra. Tá certo? Então, todos os vértices de S são vizinhos de alguém em S barra. Nesse caso, na verdade está mal escrito aqui o caso, né? Seria todo vértice de S é adjacente a todos os vértices de S barra, tá? Tá errado isso aqui. A todos os vértices, deixa eu corrigir. Aqui, ó, é todos os vértices de S barra, tá? Infelizmente, tinha um errinho aqui. Então, todo vértice de S é adjacente a todos os vértices de S barra. Nesse caso, é como se eu tivesse assim, ó. É como se eu tivesse aqui o meu S, aqui eu tenho o meu S barra, e eu tenho todas as arestas aqui entre esses caras. Só que, se eu tenho todas as arestas entre esses caras, eu vou fazer aqui uma conta, ó. Então, significa que eu tenho quantas arestas nesse meu corte? É a quantidade de vértices que eu tenho em S vezes a quantidade de vértices que eu tenho em S barra. É só multiplicar essas duas quantidades. Só que multiplicando essas duas quantidades, eu sempre vou ter mais do que o número de vértices menos 1. Certo? Então, esse caso aqui, né, é só uma conta matemática de ver que se todos os vértices de S estão adjacentes a todos os vértices de S barra, a quantidade de arestas que eu tenho nesse corte é grande, ela é maior do que o número de vértices menos 1. Tá certo? Consequência. Ora, nesse caso, se eu estou dizendo que o corte mínimo, né, de arestas, ele tem pelo menos n menos 1 vértices, e se eu sei que a conectividade do grafo é no máximo n menos 1, então a gente juntando essas desigualdades, a gente tem, ó, que a gente já tinha dito isso aqui, né, ó, o K é menor ou igual a n menos 1, foi a primeira coisa que a gente fez aqui já no começo, né? E o n menos 1, a gente acabou de mostrar que o K' é maior ou igual do que n menos 1. Então a gente consegue a nossa desigualdade. K é menor ou igual a K', que é menor ou igual a deltinha de G. Tá certo? Então essa é a conta que a gente faz nesse primeiro caso. Bom, esse é só um caso, né? Não quer dizer que sempre você vai ter que o corte mínimo de arestas, eu vou ter todas as arestas entre os dois conjuntos. Não necessariamente. Então a gente tem que considerar outro caso. Qual é o outro caso? O outro caso é justamente quando tem pelo menos um par de vértices. Então, o outro caso, o caso 2, é o seguinte. Existem dois vértices, o x que está no S e o y que está em S barra, tal que eu não tenho aresta entre x e y. Então, coloquei uma figura aqui do lado direito que vai, inclusive, ajudar a gente a desenvolver esse raciocínio. Veja se está claro para vocês, né? Só tem duas possibilidades para um corte de arestas mínimo. Um foi o que a gente considerou no caso anterior, que é quando eu tenho todas as arestas entre os vértices de S e S barra. A outra possibilidade tem pelo menos dois vértices, um que está em S e outro que está em S barra, que eles não estão ligados. Então, quem são esses caras aqui no desenho, né? É o X e o Y.
tá? Então esses caras aqui eu estou supondo nesse segundo caso que eu não tenho aresta entre eles. Aí a gente vai ver o que a gente precisa fazer para desconectar esses caras. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um conjunto de vértices que tem o seguinte formato. Eu vou pegar todos os vértices que são vizinhos do X em S barra. Então olha só, na figura que está ilustrado, né? Ó. Eu pego todos os caras que são vizinhos do X em S barra. Vou até deixar aqui descrito, ó, vizinhos de X em S barra. Vou botar assim, barra S, tá? Não tenho como fazer aqui o S barra, mas aí vocês entendem. Então são esses caras aqui. Quem mais que eu vou colocar nesse conjunto, né? Que eu estou chamando de T, tá? Então esse é o meu conjunto T, né? Então são os vizinhos de S, vizinhos de X em S barra. Em S barra aqui, né? E todos os vértices de S menos X, então todos os vértices que estão em S, mas excluindo o vértice X, que tem vizinhos em S barra. Então, por exemplo, seria todos esses caras aqui, ó. Todos os vértices de S, exceto X, né? Que tem vizinhos em S barra. Por que eu estou fazendo essa escolha? Porque esses vértices, se vocês observarem bem, qualquer caminho entre X e Y, ele vai ter que passar ou por um vizinho de X em S barra. Todo caminho entre X e Y vai ter que passar por um dos vizinhos de X em S barra. Assim como todo caminho que vai de X a Y tem que passar entre todos os vértices que tem um vizinho em S barra. Então essa definição vai ajudar a gente a fechar o nosso argumento. Por quê? Então, o que a gente vai dizer aqui na próxima linha, né? Todo caminho entre X e Y, isso foi isso que eu acabei de dizer, né? Todo caminho entre X e Y tem que passar por esse conjunto de vértices, que a gente chamou de T. Então, se eu remover esses vértices, eu vou estar desconectando o X do Y. Conclusão. Esse conjunto de vértices é um corte de vértices, né? Então, T, né? Esse T que a gente acabou de definir, ele é um corte de vértices. E se ele é um corte de vértices, então quer dizer que o K de G, né? Ele é no máximo a cardinalidade, né? Faltou botar aqui cardinalidade. Ele é no máximo a cardinalidade desse cara. Tá certo? Isso fecha a nossa prova. Por quê? Porque eu mostrei que o K de G, a conectividade desse grafo, ela é menor ou igual do que a cardinalidade desse conjunto T que a gente achou, que por sua vez é menor ou igual do que o menor corte de arestas, que é igual à conectividade por arestas desse grafo. Então, aqui eu consegui exatamente, né, mostrar essa nossa desigualdade que a gente queria. Olha só. Então, eu vou deixar para vocês dois exercícios para a gente concluir essa aula. Dois exercícios passíveis de cair no nosso teste. O primeiro exercício é o seguinte: eu quero que vocês determinem a conectividade por arestas e o grau mínimo desses dois grafos aqui. Simples, né? Questão simples. Mas eu quero que vocês pensem, né, e façam aí esse exercício. O outro exercício, eu quero que vocês mostrem que a conectividade é igual à conectividade por arestas sempre que o meu grafo tiver grau máximo, no máximo 3. Esse é o outro exercício, tá? Então, quero que vocês mostrem aqui. Sempre que um grafo tiver grau máximo menor ou igual a 3, a conectividade é igual à conectividade por arestas dele. Como é que vocês fazem isso daí? Nessa demonstração, possivelmente vocês vão ter que verificar alguns casos, né? Então, vocês têm que identificar qual a melhor maneira de você fatiar, né, as possibilidades, as possíveis situações que podem acontecer
Porque se você fizer esse fatiamento correto, fica simples, tá? Mas enfim, não vou falar muito aqui, senão vou entregar a solução. Quero que vocês pensem e tentem fazer esse exercício 7.